Façam coisas que mostram que vocês se arrependeram. Esse é o tema do culto de hoje, do segundo final de semana do tempo do Advento. Sejam bem-vindos para esse encontro, que Deus abençoe, que seja um encontro significativo para cada um de nós, especialmente nesse tempo de preparação que nós estamos vivendo agora, o tempo do Advento, que nos leva para o Natal, a fim de que possamos encontrar com Cristo, que é o centro do nosso Natal. Para isso, então, o tempo do Advento traz vários convites de preparação através das nossas reflexões. E um dos caminhos é o caminho do arrependimento. Então, nosso culto de hoje vai estar voltado para essa temática. Que Deus abençoe para todos nós esse momento. E como começamos o culto com esse ritual de arrependimento, eu convido vocês a irmos diante do altar do Senhor e pedirmos perdão por todos os nossos pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Querido Deus e amado Pai Celestial, te agradecemos de todo o coração pela oportunidade que temos de estar contigo em mais este momento de culto, em que buscamos a Tua presença e a Tua palavra, a fim de nela podermos ancorar as nossas expectativas. Pedimos a Deus, especialmente por esse tempo de Advento, que seja um tempo abençoado para cada um de nós, que as reflexões da Tua palavra possam nos levar para perto de Ti, e assim possamos construir um tempo novo neste Natal, pelo encontro contigo. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Pedimos também a Deus que sejas paciente com cada um de nós, perdoando todos os nossos pecados. Não considere as nossas fragilidades e fraquezas, mas sim a grandeza do Teu amor por nós. Concede-nos, através desse arrependimento, também forças para corrigirmos a nossa vida e andarmos nos Teus caminhos na luz da verdade. Em nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém. Sempre que nós estamos verdadeiramente arrependidos de todos os nossos pecados e confiamos no Senhor e Salvador Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, podemos ter a certeza de que nossos pecados estão perdoados. E é esse perdão que eu trago a vocês em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Que Deus esteja presente na sua vida e restaure também a sua vida, a fim de que possa andar no caminho que Ele nos propõe na sua palavra. Agora que nós estamos perdoados de todos os nossos pecados, nós estamos prontos também para receber a palavra de Deus, que é santa e pura. E vamos compartilhar então o primeiro texto de hoje do livro de Salmos. Salmo número 66 é o indicado para o segundo domingo do tempo do Advento, e nós lemos até o versículo 12 desse salmo. Que todos os povos louvem a Deus com gritos de alegria. Cantem hinos de louvor a Ele, ofereçam a Ele louvores gloriosos. Digam isto a Deus: como são espantosas as coisas que fazes. O Teu poder é tão grande que os Teus inimigos ficam com medo e se curvam diante de Ti. O mundo inteiro Te adora e canta louvores a Ti. Todos cantam hinos em Tua honra. Venham e vejam o que Deus tem feito. Vejam com espanto que coisas gloriosas Ele tem feito em favor das pessoas. Ele mudou o mar em terra seca e os nossos antepassados atravessaram o rio a pé. Ali nos alegramos com o que Ele fez. Pelo Seu poder Ele governa para sempre, e os Seus olhos vigiam as nações, que ninguém se revolte contra Deus. Que todas as nações louvem o nosso Deus, que cantem hinos de louvor em voz alta. Ele nos tem mantido vivos e não nos tem deixado cair. Ó Deus, Tu nos puseste à prova, como a prata é provada pelo fogo, assim Tu nos provaste. Tu nos deixaste cair numa armadilha e colocastes cargas pesadas nas nossas costas. Deixaste que os nossos inimigos nos pisassem. Passamos pelo fogo e pela água, mas agora nos trouxeste para um lugar seguro. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém.
menino a repousar nos braços de Maria, a quem os anjos vêm cantar seus hinos de alegria. Ele é Jesus, o Rei, a quem os anjos vêm cantar. Honra e louvor trazei ao Filho de Maria. Porque tão pobre quis nascer de Deus o Filho amado, aos homens veio socorrer, livrando-os do pecado. Ele é Jesus, o Rei, a quem os anjos vêm cantar. Honra e louvor trazei ao Filho de Maria. Trazei-lhe vosso coração, prostrai-vos reverentes Aos pés do Rei, que a salvação vos conquistou, ó crentes. Ele é Jesus, o Rei, a quem os anjos vêm cantar. Honra e louvor trazei ao Filho de Maria. Vamos compartilhar agora o texto do Antigo Testamento indicado para este final de semana, que é de Malaquias, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 7, aonde nós lemos: O Senhor Deus Todo-Poderoso diz: Eu enviarei o meu mensageiro para preparar o meu caminho, e o Senhor, a quem vocês estão procurando, vai chegar de repente ao seu templo. E ele está chegando, o mensageiro que vocês esperam, aquele que vai trazer a aliança que farei com vocês. Mas quem poderá aguentar o dia em que ele vier? Quem ficará firme quando ele aparecer? Pois ele será como fogo para nos purificar, será como sabão para nos lavar. Ele se sentará para purificar os sacerdotes, os descendentes de Levi, como quem purifica e refina a prata e o ouro no fogo. Assim eles poderão oferecer a Deus os sacrifícios que ele exige. Então as ofertas trazidas pelo povo de Judá e pelos moradores de Jerusalém agradarão a Deus, como acontecia nos tempos passados. O Senhor Deus Todo-Poderoso diz ao seu povo: Eu virei julgá-los, e daqui, sem demora, o meu testemunho darei sem demora o meu testemunho contra todos os que não me respeitam, isto é, os feiticeiros, os adúlteros, os que juram falso, os que exploram os trabalhadores e os que negam os direitos das viúvas, dos órfãos e dos estrangeiros que vivem com vocês. O Senhor Deus diz:
Eu sou o Senhor e não mudo. É por isso que vocês, os descendentes de Jacó, não foram destruídos. Vocês são como os seus antepassados. Abandonaram as minhas leis e não as cumpriram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês. Mas vocês perguntam, como é que vamos voltar? Esse é o texto do Antigo Testamento. Que Deus abençoe essa palavra em nossos corações. Santo de Natal, tu tens mensagens lindas. O mundo não tem luz nem paz, mas isto meu Jesus me traz. Ó tempo santo de Natal, tu tens mensagens lindas. Ó tempo santo de Natal, alegras toda a gente. Jesus a cada coração traz vida, paz, consolação. Ó tempo santo de Natal, alegras toda a gente. Ó tempo santo de Natal, eternamente lindo, reina alegria em terra e céu, o amor do Pai Jesus nos deu. Ó tempo santo de Natal, eternamente lindo. Seguimos agora compartilhando o texto da epístola de hoje, que é a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, do versículo 2 até o versículo 11, aonde nós lemos o seguinte: Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Sempre que penso em vocês, eu agradeço ao meu Deus. E todas as vezes que eu oro em favor de vocês, eu oro com alegria, por causa da maneira como vocês me ajudaram no trabalho de anunciar o Evangelho, desde o primeiro dia até hoje. Pois eu estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Vocês estão sempre no meu coração, e é justo que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois vocês têm participado comigo desse privilégio que Deus me deu. E é isso que vocês estão fazendo agora, que estou na cadeia, e foi o mesmo que fizeram quando eu estava livre para defender e anunciar com firmeza o Evangelho. Deus é testemunha de que estou dizendo a verdade, quando afirmo que o meu grande amor por todos vocês vem do próprio coração de Jesus Cristo. O que eu peço a Deus é que o amor de vocês cresça cada vez mais e que tenham sabedoria e um entendimento completo, a fim de que saibam escolher o melhor. Assim, no dia da vinda de Cristo, vocês estarão livres de toda impureza e de qualquer culpa. A vida de vocês estará cheia de boas qualidades que só Jesus Cristo pode produzir, para a glória e o louvor de Deus. Esse é o texto, então, da epístola deste dia. Ninguém, correi ao presépio da gruta em Belém e vede o presente sublime que Deus na noite feliz nos envia dos céus.
Ó verde deitado do mundo, áurea luz, criança divina que é Cristo Jesus, em faixas envolto eis o Filho de Deus, mais meigo e formoso que os anjos dos céus. Maria e José enlevados estão, pastores humildes em grata oração, e os anjos alegres entoam louvor, com voz jubilosa Jesus Salvador. De joelhos, meninos, de joelhos, orai, as mãos para a prece sincera elevai, uni vossas vozes com santo fervor, ao coro dos anjos louvando ao Senhor. Vinde, meninos, não falte ninguém, correi ao presépio da gruta em Belém, e vede o presente sublime que Deus na noite feliz nos envia dos céus. Ó verde deitado do mundo, áurea luz, criança divina que é Cristo Jesus, em faixas envolto eis o Filho de Deus, mais meigo e formoso que os anjos dos céus. Maria e José enlevados estão, pastores humildes em grata oração, e os anjos alegres entoam louvor, com voz jubilosa Jesus Salvador. De joelhos, meninos, de joelhos, orai, as mãos para a prece sincera elevai, uni vossas vozes com santo fervor, ao coro dos anjos louvando ao Senhor. Seguimos agora com a proclamação do Evangelho do dia de hoje, que é de Lucas 3, do versículo 1 até o versículo 14, aonde nós temos a seguinte palavra. Fazia 15 anos que Tibério era imperador romano. Nesse mesmo tempo, Pôncio Pilatos era o governador da Judéia, Herodes era o governador da Galiléia, e o seu irmão Filipe governava a região da Itureia e Tracônites. Lisânias era o governador de Abilene, e Anás e Caifás eram os grandes sacerdotes. Foi nesse tempo que a mensagem de Deus foi dada no deserto a João, filho de Zacarias. E João atravessou toda a região do rio Jordão, anunciando esta mensagem: arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará a vocês. Isto aconteceu como o profeta Isaías tinha escrito no seu livro. Alguém está gritando no deserto: preparem um caminho para o Senhor passar. Abram estradas retas para Ele. Todos os vales serão aterrados e todos os morros e montes serão aplanados. Os caminhos tortos serão endireitados e as estradas esburacadas serão consertadas, e todos verão a salvação que Deus dá. As multidões iam se encontrar com João para serem batizadas por ele. Ele dizia a todos: ninhada de cobras venenosas, quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Façam coisas que mostram que vocês se arrependeram dos seus pecados. E não digam uns aos outros: nós somos descendentes de Abraão, pois eu afirmo a vocês que até dessas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. O machado já está posto para cortar a árvore pela raiz. Toda árvore que não dá frutas boas será cortada e jogada no fogo.
Então o povo perguntava: o que devemos fazer? E ele respondia: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tiver comida, reparta com quem não tem. Alguns cobradores de impostos também chegavam para serem batizados e perguntaram a João: Mestre, o que devemos fazer? Não cobrem mais do que a lei manda, respondeu João. Alguns soldados também perguntaram: e nós o que devemos fazer? E João respondia: não tomem dinheiro de ninguém, nem pela força, nem por meio de acusações falsas, e se contentem com o salário que recebem. Esta então é a palavra do Evangelho, e nós seguimos agora com o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno. No terceiro dia, ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Vamos todos exultar, pois o Pai bondoso, o seu Filho nos quis dar, Filho tão glorioso. Veio a nós no triste val, simples em pobreza, no seu reino celestial nos dará grandeza. Para nos enriquecer, ele se fez pobre. Quão profundo deve ser seu amor tão nobre. Mira com bondoso olhar, ó Jesus, teus crentes, ricas bênçãos vem nos dar, graças em torrentes. Muito bem, amigos e amigas, nós vamos aos textos bíblicos, então, desse segundo domingo de Advento, tempo da preparação e espera para o Natal. Deus abençoe esse momento de reflexão para cada um de nós. Segundo domingo de Advento, esse é o tempo que nós estamos vivendo agora. Também chamado um tempo de arrependimento, de penitência, de reflexões, de confissão. Tudo isso está dentro dessa ideia de preparar-se para alinhar-se com Deus, no projeto de Deus entrar no mundo através de Jesus Cristo. Para que nós estejamos alinhados com Ele, nós precisamos fazer os nossos movimentos de espiritualidade. E a igreja, ela proporciona oportunidades trazendo a palavra, para que cada um de nós vá recebendo essa palavra e em contato com essa palavra possamos fazer os nossos alinhamentos aí dentro das expectativas e perspectivas de Deus. E aí uma pergunta importante que preciso fazer para você, foi a pergunta que eu precisei fazer para mim também diante desses textos. Na verdade, o que nós estamos fazendo nesse tempo de Advento? Em termos de preparação, ou em termos de arrependimento, ou em termos de reflexão. Está acontecendo algo diferente nesse período na nossa vida? Ou está igual a tudo que foi sempre, nada mudou e a gente nem está pensando em nenhum Natal diferente? Estamos alinhando ou não estamos alinhando? Estamos tendo algumas preocupações de fazer alguns exercícios especiais de espiritualidade? Porque esse é o propósito de um tempo especial, chamado tempo de Advento. Estamos no caminho certo quando nós fazemos as nossas reflexões? E será que nós encontraremos com Cristo no Natal? Mas será que será o nosso Natal?
Como será a noite, como será o encontro, como será aquele final de semana das programações intensas da igreja sobre o nascimento de Cristo. Nós também vamos vê-lo, senti-lo, encontrá-lo. Que sensações nós esperamos ter desse encontro com Cristo? Que expectativas nós temos em relação a este Natal? Tem alguma coisa que gostaria de acontecer, especialmente para isso? Olha só, os textos bíblicos eles são muito propícios, assim, apropriados, né, para essas reflexões. O texto de Lucas que nós lemos hoje, do Evangelho, capítulo 3, ele diz lá: alguém está gritando no deserto, preparem o caminho para o Senhor passar, abram estradas retas para Ele. Esse é o chamado para a chegada de Cristo. Preparem o caminho. Essa é a palavra que chega para aqueles que estão aguardando a chegada do Salvador. E aí, que preparo é este? O que significa esse preparem o caminho? O que Deus espera de cada um de nós quando Ele nos manda essa palavra? E nessa palavra Ele nos alerta para que façamos movimentos de preparação. Que estradas são essas que Ele fala que serão endireitadas? Que caminhos são estes que Ele fala que existirão separações, distâncias e tudo mais? Que é isto que Deus está falando? Por que Ele usa essas expressões? Por que Ele faz essas comparações com a natureza de vales, de montanhas, de estradas, de caminhos? Enfim, o que Deus quer de nós nesse tempo de Advento? É bem importante a gente pensar que a característica básica do povo de Deus sempre foi movimento, sempre estar a caminho. Já lá, quando Deus trouxe o povo do Egito, Ele fez esse povo caminhar por 40 anos até chegar à Terra Prometida. Esses 40 anos é a jornada humana, da escravidão do pecado, lá no caso a escravidão do Egito, até a bem-aventurada estadia deles lá na Terra Prometida. Nós também, pelo nosso batismo, saímos da escravidão do pecado e andamos toda a nossa existência humana para chegarmos ao dia do juízo final, da nossa morte, e encontrarmos com Cristo. Esses 40 anos significa o tempo da humanidade, o tempo de vida que nós seres humanos temos. Muito bem, nós estamos em marcha durante todo esse tempo da nossa humanidade, em movimento. Essa é a característica do povo de Deus, estar em movimento. Nós vamos para a vida eterna, nós somos militantes, somos a igreja militante, rumo à igreja triunfante. Lá nós descansaremos. Nossos movimentos, então, devem ser para nos conduzir a Deus, para nos levar para a porta da vida eterna, para o portal da salvação, estar com Deus lá no céu. Esse é o nosso propósito de vida cristã. Quando somos batizados, somos colocados nesse caminho para que no final a gente encontre Cristo lá na outra ponta. E Jesus, então, esse Cristo que vai chegar agora para nós, Ele vem providenciado por Deus para a nossa história humana, para ser o caminho, a verdade e a vida, que nos levam, que nos conduzem, que nos dão segurança, que nos dizem como ser e o que fazer. Então, a gente precisa perguntar, por que será que Deus nos propõe isso? É porque nós não temos caminho. Por que Deus nos propõe uma verdade em Cristo? Porque nós não temos uma verdade pura e clara. Por que Deus nos propõe vida? Porque nós não temos a vida, nós só temos a morte por conta do pecado. Então, por isso que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, é o presente de Deus para aqueles que não têm essas coisas, somos nós. Então, esse processo agora, para que a gente encontre, ele precisa de uma preparação. E esse caminho exige preparação. E precisamos entrar em contato com essa verdade para que tenhamos a vida. E aí, então, Deus usa uma figura de linguagem que é bem própria, que nos ajuda a compreender. Voltamos então para o texto lá, quando ele diz no versículo 5, os vales serão aterrados, depois ele diz, os morros e montes serão aplanados, adiante, caminhos tortos serão endireitados e ainda estradas esburacadas serão consertadas. Esta é a figura de linguagem que Deus cria, de uma estrada mesmo, de um caminho. E todos verão a salvação que Jesus dá no final. Assim ele conclui lá no versículo 6. Então esses dois versículos, eles nos dão já uma ideia do que Deus está prevendo que vai acontecer com cada um de nós. Vamos por parte então agora. Vamos pensar nos vales aterrados.
É a primeira figura de linguagem que Deus usa. Os vales serão aterrados. Acontece que entre nós e Deus existem vales, existem coisas que nós fazemos ou deixamos de fazer que abrem verdadeiros abismos entre nós e nosso Deus, que nos distanciam de Deus e fazem aparecer vales intransponíveis. Lá do outro lado está Deus e cá estamos nós, né? Muitas vezes por causa de orgulhos, vaidades, arrogâncias, indiferenças, discriminações, essas coisas abrem vales que separam a gente de Deus. E quando nós nos afundamos nessas coisas, nós estamos distantes de Deus. Enxergamos o outro lado de Deus, mas não nos interessamos. Até sabemos que Ele pode estar lá, mas não nos interessa, porque estamos focados em outras coisas e conquistas aqui. É isso mais ou menos que aconteceu, por exemplo, naquela história do bom samaritano. Eles se enxergavam o que precisava fazer, mas eles não se interessavam pelo que tinha que ser feito. Até viravam a cara para o lado para não enxergar muito. Não? O sacerdote passou, o levita passou e viraram a cara para o outro lado. Eles não queriam. Existia um abismo entre o que eles podiam fazer e a necessidade do momento. Eles não estavam interessados em fazer aquilo. Não se sensibilizaram. Assim como nós, muitas vezes, não nos sensibilizamos pelas coisas que vemos. E às vezes nos tornamos meio insensíveis em relação a Deus, inclusive. Sabemos que Deus existe, mas ignoramos muitas vezes a Deus e a sua presença. E também muitas vezes ignoramos as marcas da presença de Deus em nossa vida, porque Deus nos deixa marcas certas, como os dons do Espírito Santo, que Deus nos concede para o nosso batismo. Muitas vezes nós ignoramos essas marcas, ignoramos esses dons e deixamos de fazer aquilo que Deus espera de cada um de nós. Preferimos nossos próprios caminhos, preferimos andar pelo outro lado do caminho, tomamos nossas próprias decisões, escolhemos as nossas verdades e tocamos a vida como nós queremos tocar e não queremos que Deus se meta muito na nossa história. Essa é uma separação. E Jesus veio exatamente para fazer agora uma união desse desinteresse, dessa frieza espiritual, dessa indiferença espiritual que pode nos afetar, para uma outra realidade, de estar com Deus, de ser mais fervoroso, mais amoroso, mais dedicado, mais convicto da presença de Deus e mais harmonizado com as coisas de Deus. Jesus foi mandado para o mundo para fazer esse caminho de harmonização. Através do perdão e através da morte dele, ele consegue esse perdão e nos harmoniza com Deus de novo. E nos chama à solidariedade, nos chama à empatia, nos chama ao amor ao próximo, nos chama à dedicação, nos chama à vida cristã, porque isto é o que nos aproxima de Deus. Então, com esta atitude de fazer essas coisas novas que Cristo está nos ensinando, nós vamos ver que os vales serão aterrados. É com essas coisas, com as coisas boas, com as atitudes boas, com os pensamentos bons, é que nós vamos aterrando o vale para que possamos chegar até onde Deus está. E Cristo nos ensina a fazermos esse aterro com nossas ações humanitárias e ações de fé. Na nossa prática de vida cristã, em tudo aquilo que fazemos dentro da Igreja de Deus, nós vamos ajudando na construção desse caminho que Cristo nos deixa aí preparado. Vamos colocar nesses vales o Evangelho, a Palavra de Deus, que nos liga a Deus, a Palavra viva de Deus. Vamos colocar nesses vales que nos separam de Deus a Santa Ceia, que nos liga a Deus. Nesses vales que nos separam de Deus, vamos colocar o batismo, que nos conecta de volta a Deus. E vamos nos lembrando dessas práticas religiosas, dessas práticas de fé, para nos conectarmos novamente a Deus. Segundo ponto que ele fala, que Deus nos diz ali, é de que os morros serão aplanados. Os vales estão nivelados, agora ele fala em morros aplanados. Situações que impedem a gente de ver a Deus e os outros. O morro impede. O vale a gente até enxerga, mas pode não se interessar e não consegue chegar lá sozinho. No morro é diferente, a gente nem sabe o que está lá do outro lado, não conhece, não enxerga, não sente que está lá do outro lado. E isso muitas vezes acontece também entre nós e nosso Deus e entre nós e o nosso próximo. Quando construímos verdadeiras montanhas de egoísmo ou de egocentrismo, muitas vezes também, quando não temos tempo e nem lugar para os outros e muito menos para Deus, porque temos montanhas de coisas para nos preocupar, montanhas de coisas para nos fazer, excessivas agendas para serem cumpridas,
e não temos tempo para enxergar Deus, para sentir a presença de Deus. São os morros que nós mesmos muitas vezes construímos. Soberbas e arrogâncias muitas vezes nos impedem de ver as outras pessoas e de sentir a presença de Deus. Seguimos nosso tempo e seguimos nosso espaço, solitários, porque não conseguimos enxergar Deus. Esses são os morros que estão aí entre nós e Deus. E Jesus veio para aplanar esses montes. Se antes a gente viu Jesus nos ensinando a fazer a terraplenagem para que a gente chegue lá, agora Ele vai nos ensinar a tirar esses morros também, a aplanar esses morros. Ele vai nos ensinar altruísmo, empatia, alteridade, sensibilidade. E é com essas coisas que nós vamos construir pontes com quem está lá do outro lado do morro. Seja o nosso encontro com Deus, ou seja o nosso encontro com o nosso próximo. Seja para amar a Deus acima de tudo, ou para amar o próximo como a nós mesmos. Os morros serão aplanados. Com tudo isso, nós podemos aplanar os montes a fim de podermos enxergar as outras pessoas. E é isso que Deus quer de cada um de nós. E o tempo do Advento traz esse convite para nós fazermos isso. Percebermos onde estão nossos vales e percebermos onde estão nossos morros e fazermos algo para resolver essa situação. E aí ele continua dizendo, ponto número 3, os caminhos tortos serão endireitados. Aí também temos uma figura de linguagem da parte de Deus. Caminhos tortos são aqueles que são regidos pelo pecado, pela cobiça, pela ganância, muitas vezes, né? Frutos da desconfiança em Deus e na humanidade. Muitas vezes somos marcados por isso. Sempre achamos uma justificativa para os nossos erros. Sempre tem algo para ser explicado porque nós fizemos alguma coisa que alguém nos surpreendeu num erro e a gente sempre tem uma desculpa, né? Sempre temos a última palavra, porque todo mundo faz ou porque ninguém fez. Esses são os pactos da mediocridade espiritual. E muitas vezes essa mediocridade nos atinge também. E Jesus vem para nos ensinar a fazer reflexões profundas a fim de endireitar os caminhos tortos da nossa própria vida. Ele vem para nos ajudar a promover mudanças, reflexões necessárias e mudanças, endireitar o caminho torto, endireitar a vida torta, endireitar os pensamentos tortos, para que Deus nos dê a direção certa de onde fazemos. Consciência bem orientada pelo Evangelho projeta caminhos que não são tortos, e é isso que Deus oferece para nós. O modelo de vida Cristo nos deixou, o bom comportamento de Cristo, as suas atitudes, o jeito diferente de ser é o jeito de Cristo, é diferente do meu jeitão, diferente das minhas manias, e eu abro mão então do meu jeitão, das minhas manias, para endireitar os meus caminhos e andar pelos caminhos em que Deus me enxerga. Eu não quero andar por caminho torto, onde eu fique me escondendo no meio das curvas, mas eu quero o caminho reto, onde Deus me enxerga onde estou e o que estou fazendo. Não quero ter vergonha, não quero ter culpa, não quero ter nada, por isso me arrependo e volto para o caminho reto, para que Deus me enxergue, para que Ele me guie, para que Ele me cuide. E isto é andar em novidade de vida. E o quarto ponto, ele diz, as estradas esburacadas serão consertadas. Outra figura de linguagem que ele usa. A nossa vida é esburacada, e cada um de nós temos essa realidade. Por falta de paciência, por falta de amor e bondade, por falta de compreensão, perdão, acolhimento, nós vamos abrindo buracos na nossa vida, e a nossa vida vai ficando esburacada. Esses buracos são consertados, eles podem ser consertados pelo poder do Evangelho, que amolece o nosso coração, pelo poder da Santa Ceia, que nos aproxima de Deus, pela lembrança do nosso batismo, que nos conecta a Deus. E aí os buracos começam a ser consertados. Todas as vidas poderão ser arrumadas. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Pelo contrário, Deus amou o mundo de tal forma que deu seu Filho para que ninguém se perca, para que todo nele crê tenha vida eterna. Então, passando por esse processo todo de vales aplanados, montes aplanados, caminhos esburacados, estradas tortas, tudo isso alinhando agora de uma forma correta diante da palavra do Senhor, nós vamos passar por um processo de recuperação. E quando nós passarmos por esse processo de recuperar todas essas situações, vai acontecer o que diz no versículo 6: todos verão a salvação. Ou seja, Deus prepara a salvação em Cristo e manda como presente para a humanidade, Natal.
Natal só vai ser percebido para quem fizer esses exercícios, para quem estiver olhando para esse Cristo nessa expectativa e se preparando para isso. E aí então, esse processo todo do Advento, ele vai fechar muito com aquilo que Malaquias, que é o texto que a gente leu hoje, falou. Ele disse: ele será como fogo para nos purificar e será como sabão para nos lavar. Coisas que nós não conseguimos fazer, ele fará. O Cristo que vem, o mensageiro de Deus que vem, o Filho de Deus que nasce, ele vem para fazer isso, para purificar e para lavar a cada um de nós daquilo que nós não conseguimos. Natal é Cristo vindo para esta ação. Versículo 5 ele diz: eu virei para julgá-los. Agora nós estamos no tempo da graça. Nós fomos salvos e estamos aguardando o dia do juízo final. Nossas oportunidades estão todas favoráveis. A gente tem tempo, a gente tem meios, a gente tem recursos para fazer essa preparação, para se identificar com Cristo. Mas haverá a segunda vinda de Cristo, e nesse dia não haverá mais tempo. Será o julgamento final. Os que ocuparam bem o seu tempo e alinharam-se com Deus e seus caminhos serão recebidos na glória eterna. Os que não o fizeram, não serão. Filipenses, então, o apóstolo Paulo, ele vai concluir dizendo o seguinte para nós: estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo para que ele esteja completo no dia que Cristo Jesus vier. Deus que começou, Deus vai aperfeiçoar. Deus está a nosso favor. O Advento é o tempo de nós pensarmos um Deus que está favorável a nós, para que possamos construir os caminhos de novo. No versículo 9, o que eu peço a Deus é que o amor de vocês cresça cada vez mais e que tenham sabedoria e o entendimento completo a fim de que saibam escolher o melhor. Esta é a oração de Paulo por todos nós, para que possamos escolher o melhor. E termino dizendo: a vida de vocês agora está cheia de boas qualidades que só Jesus Cristo pode produzir. E é essa a finalidade da presença de Cristo no Natal em nossas vidas: tornar possível a produção de bons frutos diante do Senhor. No versículo, no livro de Salmos, nós lemos o primeiro texto de hoje, versículo 9, do 66, diz: Deus nos tem mantido vivos e não nos deixará cair. Agora, até aqui nos trouxeste para um lugar seguro. É este o lugar que nós estamos agora, onde Deus nos trouxe e onde Deus nos colocou. E é daqui que nós vamos sair para o encontro com Cristo no nosso Natal. Que Deus abençoe, que o teu Advento seja um bom tempo de preparo e que você esteja bem alinhado no dia do Natal para o encontro com o Salvador. Amém. Muito bem, meus amigos, vamos agora à lembrança dos aniversariantes dessa semana. Nós tivemos então no dia 4 o aniversário do Andrei da Silva, tivemos aniversário no dia 5 do Pedro Lindol Silva, no dia 7 da Bianca Preto Eberhardt e dia 8, 2 aniversariantes, a Maiara Lindol da Silva e o Arthur Mariano Becker. Então esses são os nossos queridos irmãos aniversariantes dessa semana. Para vocês o nosso abraço e o desejo que Deus esteja presente na vida e no caminho de vocês, torne possível andar seguro para cada um de vocês. Queremos orar por vocês nesse momento. Também queremos lembrar nesse momento de oração situações específicas da nossa família, dos nossos amigos. Aí vamos lembrando então o nosso querido Vladimir Praz, que já está em casa de volta, depois de ter instalado o marca-passo, agora está mais seguro, mais tranquilo. Também vamos agradecer pela vida, pela saúde do nosso querido Ramires, que Deus esteja presente lá com ele, com a Silvia, permitindo também a ele serenidade e tranquilidade. Quero convidar vocês a estarem comigo em oração pelo meu irmão Renato, lá de Curitiba, que Deus conduza também a investigação da situação de saúde dele, para que encontre um caminho seguro e tranquilo, para tratar também do que precisa ser tratado. Vamos lembrando também situações específicas da vida dos nossos irmãos que passam por dificuldades nos seus relacionamentos,
na administração do seu tempo, dos seus recursos, todas as pessoas que sofrem de alguma ou de outra forma e que têm necessidades especiais, precisam do olhar especial de Deus. Dentro da nossa escola nós temos 2 professores nossos que estão com seus pais e companheiros também em situação de dificuldade. Queremos orar pelo Edenilson e pela Marise, pedindo que Deus seja com a família lá, ajudando eles nesse momento de dificuldade, sofrimento e dor. Que Deus abençoe a todos nesse momento. Seguimos então o nosso momento de oração. Por favor, acompanhe que a gente possa chegar a Deus com a nossa prece. Querido Deus e amado Pai Celestial, obrigado por seres o nosso Deus presente, que nos dá sempre um caminho seguro, que nos dá direções acertadas para que possamos permanecer alinhados com a Tua Palavra, com o Teu Evangelho, com a lei que dás a cada um de nós. Pedimos a Deus que sejas paciente conosco e trate-nos com bondade e amor. Pedimos Teu olhar especial para os nossos aniversariantes, que sejam abençoados por Ti, que tenham alegria, felicidade, muitos anos de vida, que tenham paz, proteção, amor e bondade da Tua parte. Concede a eles tempos felizes de realizações dos seus sonhos, também forças para enfrentar as dificuldades que porventura apareçam em suas vidas. Pelos nossos irmãos enfermos e seus familiares, pedimos também Teu olhar especial, que Tu, através do Teu grande amor, atenda à necessidade de cada um, coloque ao lado de todos eles os Teus santos anjos para que tenham forças para enfrentar as dificuldades que precisam ser enfrentadas, multiplique para eles ânimo, coragem e certeza de que não estão sozinhos, mas que com a Tua graça poderão vencer as dificuldades dos tempos presentes. Tudo isso nós entregamos nas Tuas mãos, na certeza de sermos por Ti ouvidos e atendidos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos das nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.